uma pessoa pecar, quando vemos uma pessoa andar no erro e no engano, é porque ela não tem o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem ama não odeia, quem ama não destrói, quem ama não maltrata, quem ama não acaba com as pessoas, quem ama sempre constrói, quem ama sempre reconstrói, quem ama ajuda, quem ama está do lado, quem ama prospera, mas quem não ama só destrói e corrompe. É por isso que Jesus disse que o fundamento da lei é o amor ao próximo, porque quem ama ao próximo não peca. Quem ama o próximo trai a mulher. Se o marido ama a mulher e tem o amor de Cristo, ele trai ela, e vice-versa. Então, quando há traição, não tem o amor de Cristo. Esse homem e essa mulher não é discípulo de Cristo. Quem tem o amor de Cristo se respeita. Quem tem o amor de Cristo não julga, não condena. Jesus, uma certa vez, quando foi uma mulher pegada por adultério, a lei fala que o adultério é para ser apedrejado toda tal que for pega. Que a palavra fala que Jesus estava agachado, escrevendo na areia do mar, e os fariseus trouxeram adúltera até ele. A palavra diz que eles começaram a dizer: mestre, essa mulher foi banhada em adultério, o que devemos fazer com ela? Eles sabiam, eles eram fariseus, eram teólogos, escribas, e a lei condenava aquela mulher. Aquela mulher ela tinha que ser apedrejada, aquela mulher ela tinha que ser morta. Mas Jesus, em sua sabedoria, ele olhou para aqueles homens e levantou e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem ama, reconhece que é falho. Toda pessoa que acha que é melhor que os outros, ela não tem o amor de Cristo. Toda pessoa que só vê defeito nas outras, ela não conhece a Jesus. Toda pessoa que condena os outros, ela não conhece a Cristo. Toda pessoa que julga os outros, ela não conhece Jesus de Nazaré. Aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. E às vezes passamos os dias, as nossas tardes e as nossas noites tacando pedra, julgando os outros. Às vezes passamos semanas e dias condenando as pessoas. E o seu mestre, o meu mestre, ele virou para aquela mulher e falou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, ele já foi embora. E o mestre dos mestres e rei dos reis, ele disse para aquela adúltera: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Quem é você para julgar alguém? Quem é você para condenar alguém? Quem é você para dizer que uma pessoa está certo ou errado? Você já perguntou para Jesus? Quem é você para discernir a vida de alguém? Você já perguntou para Jesus? Se ele condena a pessoa, se ele já julgou a pessoa, se ele já levou ela no tribunal de Deus e Satanás, que é o promotor, já deu a sua acusação e Deus deu a sentença, quem é você para julgar? Quem é você para condenar? Quem é você? Será que você é um discípulo de Cristo? Será que você realmente é um cristão? Será que você realmente é um enviado de Cristo? Será que você realmente é um mensageiro do Evangelho? Você conhece o Evangelho? Você está pronto para pregar o amor de Cristo, para divulgar, propagar o Evangelho? Eu, Jesus, pregando em Cafarnaum, passeando por Jerusalém, Betsaida, ele é convidado para fazer
estudei faculdade. Que ele entrando na casa daquele teólogo, as multidões reunidas, uma mulher, uma prostituta, ela entra dentro da casa, ela se ajoelha aos pés de Cristo, e ela começa a chorar aos pés de Cristo, e a enxugar os seus pés com os seus cabelos. E aqueles homens, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram perplexos, eles diziam: poxa, se esse homem fosse o Filho de Deus, se ele fosse profeta, ele saberia que mulher é essa. Ela é uma prostituta e está tocando nele. Ele é um nazireu. Morto não podia tocar, pecador não podia tocar. E julgaram a Jesus, porque o ministério de Jesus foi levantado na terra para salvar pecadores. O ministério de Jesus foi feito para levar a palavra para Jesus. Às vezes achamos que somos mestres, somos apenas discípulos. Para, você não é mestre, você é discípulo do mestre. Às vezes achamos que sabemos alguma coisa. Pare com isso. Quem sabe Jesus, ele te dá sabedoria através do Espírito Santo. Às vezes achamos que podemos julgar, condenar, falar de alguém. Pare com isso. Você é um mero ouvinte da palavra de Deus. Está ouvindo? Amém. Só há um juiz, e ele está sentado no alto e sublime trono. Nós somos apenas discípulos de Cristo, convocados, chamados para pregar a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, antes de se chamar Paulo, ele se chamava Saulo. Paulo, ou melhor, como ele era Saulo, ele era capitão da guarda. E além de ser capitão da guarda, fazia um homem estudado. E quando ele conheceu a Cristo, ele deixou, creio eu, dos maiores versículos dentro de muitos que saíram da boca dele: longe de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Você sabe qual é a sabedoria de Paulo? Veio um homem de uma mulher, Jesus de Nazaré, enviado por Deus, homem ungido, escolhido por Deus, para pregar a salvação. Foi rejeitado pelos judeus, pregado numa cruz. Ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita. Essa era a sabedoria de Paulo. Não era julgar os outros, não era sentar no sofá da sala para falar mal dos outros, não era sentar na varanda para condenar os outros. Você sabe qual foi o ministério de Pedro? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro recebe o Espírito Santo. E depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele faz a primeira pregação. Nós pregamos no passado. Na sua segunda pregação, quando aquele paralítico é levantado, ele apenas fala: irmãos, não fomos nós que curamos, mas a fé através do nome de Jesus. Aquele Jesus que vocês mataram e condenaram e negaram e pregaram uma cruz, foi na fé que este homem se levantou. Quando Jesus entrou, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, em Atos, se não me lembro bem, capítulo 10, 11 ou 12 por ali, Cornélio, um centurião da corte romana, chamado Itália. Judeus não poderiam se contaminar com pagãos. Até aí o evangelho, ele não tinha sido desvinculado do judaísmo. O evangelho, ele não tinha sido
tinham esse entendimento. O centurião Cornélio, ele tem uma visão. Ele era um pecador que ninguém queria pregar para ele. Os judeus